Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Empower Connection. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro. Dessa vez estamos falando aqui o Rogério Schmidt, eu aqui de São Paulo, e o Luiz Pedroso, lá de Porto Alegre. Oi, Luiz, tudo bem? Oi, Rogério, tudo bem? Muito bom estar de volta e poder compartilhar um pouquinho dos acontecimentos dessa semana e nossas visões junto contigo. Mais uma vez, antes da gente começar, eu queria pedir para quem ainda não estiver inscrito, né, no nosso canal, a Empower Consultoria no YouTube, que se inscreva, que comente os nossos vídeos, que compartilhe, para que a gente possa atingir aí um número maior de pessoas. Luiz, essa semana foi uma semana mais relativamente tranquila aqui no cenário doméstico, mas tem muita coisa na agenda internacional acontecendo, né? Vamos começar por essa parte? Vamos sim, Rogério, vamos sim. Eu acho que nós temos alguns destaques nessa semana que vale a pena nós conversarmos. E o primeiro deles, talvez o principal, que ocupou as manchetes logo no início da semana, é a COP26, ou o final da COP26, que ocorreu em Glasgow. Nós tivemos algumas leituras muito interessantes de analistas internacionais sobre o resultado dessa COP, porque a expectativa era muito grande, porque foi o primeiro evento de maior porte depois de Paris, do Acordo de Paris. E aí nós podemos resgatar, por exemplo, os Estados Unidos, que nesse intervalo entre o Acordo de Paris e a COP26, saiu do Acordo de Paris, regressou ao Acordo de Paris, teve troca de presidentes, então esse é um dos pontos. E o Brasil também, que vive no centro das atenções das políticas ambientais globais, devido a diversas questões de desmatamento, incêndios, a Amazônia como uma preocupação global também. O que nós tivemos efetivamente de conclusivo nessa COP26? Nós avançamos em algumas pautas internacionalmente com alguns compromissos assumidos por grandes países. Nós tivemos uma aproximação da China com os Estados Unidos, que foi algo até surpreendente ao final dessa COP, mas também nós tivemos os velhos problemas de quase todas as conferências do clima, de diversos fóruns multilaterais, que é a falta de algo realmente produtivo, impositivo, para resolver os problemas de aquecimento global. Eu vou dar um destaque, Rogério, para não me alongar muito, que talvez seja o grande ponto-chave dessa COP26. O mundo e os países do mundo reconheceram que há uma crise global ambiental. E essa crise do clima reconhecida agora oficialmente por esses países, ela precisa de ações imediatas. E essas ações é o que nós esperamos observar a partir de agora, com o maior comprometimento de países desenvolvidos no financiamento ou no auxílio para financiamentos a países em desenvolvimento, conciliar aquele velho nexo entre o desenvolvimento e a degradação ambiental. Então, nós tivemos manifestações populares dizendo que, mais uma vez, a COP foi um grande fracasso. Na minha opinião, nós precisamos relativizar. Nós não tivemos nada de muito concreto de fato, mas nós tivemos algo muito concreto, que é o reconhecimento desses países de que há um problema global ambiental muito sério e precisamos agir imediatamente. E aí fica aquela nossa velha pulga atrás da orelha. Como que o Brasil vai enfrentar isso a partir da COP26? Nós teremos um governo atuando realmente de fato ou ainda com um discurso um tanto quanto negacionista e não agindo no campo, não agindo na proteção das nossas florestas, não agindo no combate ao desmatamento ilegal? Então, são alguns pontos interessantes. Um outro ponto, Rogério. Ô, Luiz, só para lembrar, o presidente Bolsonaro não participou, né, da COP26, o governo representado pelo ministro do Meio Ambiente, né, o Joaquim
Joaquim Leite, e também o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o presidente do Senado também passaram por lá, né, o Rodrigo Pacheco. E o Brasil se comprometeu aí com algumas metas de redução de desmatamento, de emissão de gás carbônico, de metano, né? Mas, como você falou aí, a grande questão é saber se essas metas serão efetivamente cumpridas, né? Até porque são metas aí de médio prazo, longo prazo, que envolvem até mudança de governo, né? Quer dizer, Exato. no meio do caminho, né? Quer dizer, pode ser que haja troca de governo ano que vem, então acho que essa é a grande pulga atrás da orelha, né? Que todos ficamos, né? E, enquanto isso, nessa semana também, os dois prováveis protagonistas aí da próxima eleição presidencial, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, estiveram aí em viagens, né, internacionais. E dá para falar um pouquinho sobre isso, Luiz? Com certeza, Rogério, também esse era outro ponto de destaque da semana, né? Nós tivemos o presidente Bolsonaro fazendo um tour pelo Oriente Médio, o que os jornais noticiaram aqui no Brasil como uma viagem em busca de petrodólares. E de fato, é isso, né? A intenção era fortalecer a parceria do Brasil com países da região que são parceiros comerciais importantes e relevantes do Brasil. Também tivemos, essa semana, o ex-presidente Lula viajando pela Europa e ganhando um destaque internacional muito forte, sendo recebido pelo presidente Macron, sendo aplaudido na Science Poll, recebendo premiações na Espanha, ou seja, já iniciando uma diplomacia internacional de candidatura à presidência. É algo que internacionalmente tem um peso relevante, mas que aqui no Brasil, para os seus eleitores e para os seus opositores, também serve como um alerta, tanto da aceitação do presidente quanto da rejeição que o atual presidente Bolsonaro tem nesses países. Muito em função, Rogério, muito em função da sua política ambiental. É verdade, é verdade. Não, e curioso, aí já fazendo a conexão com a agenda doméstica, essa semana, apesar do Lula e do Bolsonaro estarem fora do país, né, os movimentos eleitorais aí envolvendo os dois, né, continuaram muito fortes, né? O presidente Bolsonaro tinha anunciado na semana passada que iria se filiar ao PL, né, ao Partido Liberal, para ser candidato a presidente. E aí, no final de semana, aconteceu lá algum problema lá, e essa cerimônia de filiação, que seria na próxima semana, acabou sendo adiada. Não é? A gente não sabe se o PL será mesmo o partido ao qual o presidente vai se filiar. Tem algumas resistências aí em alguns estados, porque em alguns estados o PL apoia governos tucanos ou governos de partidos mais à esquerda. Então, fica agora, voltou, né, essa indefinição. Qual será o partido do presidente Bolsonaro? Ele pediu mais um tempo aí para decidir, né? Tá empurrando com a barriga, né? E o ex-presidente Lula também, essa semana, teve aí na manchetes na eleição presidencial por conta aí desse balão de ensaio que foi lançado, onde ele poderia formar uma chapa, não é, com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né, que está de malas prontas para sair do PSDB, né, e que se cogitava, né, que o Alckmin seria candidato a governador de São Paulo pelo PSD do Gilberto Kassab, mas agora, nesse outro cenário aí, o Alckmin iria para o PSB, não é? E seria candidato a vice do Lula. Não é? Vamos ver, quer dizer, são balões de ensaio que são lançados aí, que poderão ou não se confirmar, né? Então, essa semana que passou também teve bastante movimentada aí por conta dessas, né, sobre as eleições presidenciais.
Luiz, você quer falar alguma coisa sobre a Argentina? Na Argentina, Rogério, é interessante perceber que, após as últimas eleições parlamentares, nós tivemos um enfraquecimento do peronismo, algo que coloca o presidente Fernandes numa saia justa de não ter mais a maioria no Senado. É algo que pode trazer uma complicação adicional para os nossos vizinhos, que já enfrentam problemas econômicos muito severos e agora tendem a aumentar a dificuldade de negociação, tentar promover novos pacotes econômicos ou mudanças políticas internas. É algo que nós devemos manter ali o foco também, a nossa atenção, porque impacta diretamente o Brasil pela proximidade, pelas relações comerciais que nós temos com a Argentina. Se eu não me engano, é a primeira vez que os peronistas perdem a maioria no Senado argentino em décadas, né? E mantiveram na Câmara dos Deputados, mas também por uma porcentagem ali bem pequena de cadeiras, né? Então, as placas tectônicas também, aparentemente, estão se mexendo, né? Exatamente, exatamente. E isso tem uma ligação direta também com 2022, quando nós pensamos que o Brasil vai estar buscando uma eleição, provavelmente envolvendo um aliado da Cristina Kirchner, do Fernandes, contra um presidente Bolsonaro que abertamente é crítico do governo argentino. Então, essa não vou chamar de crise porque não é uma crise, mas esse novo fato na Argentina que é inédito depois de muitas décadas pode ter um impacto relativamente grande no Brasil no próximo ano. Acho que outra coisa que vai ter impacto grande no próximo ano aqui no Brasil é essa questão fiscal, né? Acho que o outro tema importante dessa semana foi a discussão sobre a famosa PEC dos precatórios lá no Senado Federal, né? Ela já foi aprovada na Câmara e agora está no Senado aí para que pode confirmar ou não esse projeto, né? O calendário prevê a votação dessa PEC na CCJ do Senado na semana que vem e depois no plenário do Senado no finalzinho de novembro, né? Mas muita coisa está acontecendo, né? Tem até um projeto alternativo que foi apresentado por um grupo de senadores que modifica bastante aí o texto da PEC dos precatórios e que vai ser avaliado agora pelo relator, que é muito próximo do governo, né? Mas essa questão aí é importante, né? Porque é dessa PEC que vai depender, ao fim e ao cabo, a criação de espaço fiscal para o programa Auxílio Brasil, né? Que é o novo programa social aí que está substituindo o Bolsa Família. O governo quer pagar um valor de R$ 400 até o final de 2022, mas sem essa PEC vai ser impossível o governo Bolsonaro elevar o valor do programa para o patamar desejado, né? Daí a importância da votação dessa PEC. Lembrando que se o Senado fizer qualquer modificação no texto que veio da Câmara, o projeto precisaria voltar para uma segunda rodada de votações na Câmara, né? Essa semana que passou, até o presidente da Câmara, o Arthur Lira, já admitiu que é muito provável que a Câmara tenha que o texto que voltará do Senado será um texto modificado. Então, é muito provável que a Câmara tenha que fazer uma nova rodada de votações, o que aí, nesse caso, jogaria para dezembro, né, a votação da PEC, que poderia até atrasar, talvez deixar só a partir de janeiro o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Por enquanto, ele está sendo pago aí num valor de 200 e poucos reais, que é pouco acima do que era o Bolsa Família, mas pode ficar só para janeiro, né? E esse programa também
é muito importante para as chances de reeleição do presidente Bolsonaro, que, cá entre nós, atualmente não são muito, as perspectivas não são muito favoráveis, né? Segundo as pesquisas. E também precisa ser votada a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, né? Esse é um outro projeto aí que o pessoal não está dando muita importância, mas a validade dessa medida provisória vai até só o comecinho de dezembro. Então, se essa MP não for aprovada, mesmo que a PEC dos precatórios seja aprovada, sem a MP não existe o Auxílio Brasil, né? Então, é preciso olhar aí para essas duas frentes ao mesmo tempo, e acho que as próximas semanas, daqui até o final do ano, esse vai continuar sendo um tema que vai frequentar bastante aqui as nossas conversas, né, Luiz? Você Exato. quer acrescentar algum comentário? A gente pode ir já para os destaques da semana que vem? Fica à vontade. Não, eu concordo contigo, Rogério. Eu acho que esse é um dos temas que nós trataremos bastante aí ao longo das próximas semanas, justamente porque é algo muito importante para os planos futuros do governo e para a condição atual da nossa sociedade. E já podemos mudar. Não, deixa eu só acrescentar um tópico que eu esqueci de falar, que está envolvido aí na questão dos precatórios, que é o depoimento do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, sobre as empresas offshore dele, né? Que já foi adiado 2 vezes, era para ter acontecido essa semana que passou, ficou para a semana que vem. Então, pode ser que o Paulo Guedes chegue lá para depor no Congresso, no meio aí dessa discussão toda dos precatórios, né? Então, é mais um ingrediente aí para ser lembrado, né? Bom, eu vou dar logo o meu destaque para a próxima semana, Luiz, aí depois você dá o seu. Vamos lá? Perfeito, vamos lá. Esse final de semana vão acontecer aí as prévias no PSDB para definir quem vai ser o candidato a presidente do partido, né? Estão na disputa aí o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que são os 2 principais nomes, né? Tem mais um outro candidato aí, mas a disputa deve ficar entre esses 2. Essa vai ser uma definição importante, porque está aí no contexto da chamada terceira via, né? Uma alternativa ao presidente Lula e ao ex-presidente Lula, ao presidente Bolsonaro. Hoje, as principais alternativas são o ex-ministro Sérgio Moro e o ex-ministro Ciro Gomes, né? Então, essa definição aí do PSDB pode ajudar a ver se surgirá, né, um outro nome nesse campo, né? Mas o meu destaque, Rogério, ele vai para o plano internacional de novo, porque nós teremos agora no domingo as eleições presidenciais no Chile, e é a primeira eleição pós as revoltas, ou vou chamar de revoltas, as revoltas sociais que nós observamos no Chile em 2019. E assim como em outros países do mundo, como no Brasil, nós temos os candidatos mais fortes, ou que chegam mais fortes nessas eleições previstas para domingo, são do campo da esquerda e do campo da direita, ou seja, nós temos um abandono do centro político tradicional chileno nessas eleições. Então, o meu destaque para a próxima semana é ficar de olho nas eleições do Chile, que ocorrerão no domingo, dia 21, agora de novembro. Luiz, acho que é isso. Então, sextou. Por hoje está bom, né? Sextou. Por hoje está muito bom. Semana um pouco mais calma aqui no Brasil, mas com muito assunto de qualquer maneira. Com certeza. Muito obrigado, então, novamente, a vocês que nos estão acompanhando aqui no canal da Empower Consultoria. Não deixem de divulgar o nosso canal. Luiz, muito obrigado, foi ótimo. Um grande abraço, até a semana que vem. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.